seja bem-vindo ao Garbin Talks. Eu sou o Gabriel e hoje eu tenho o prazer de receber o multiempreendedor Fábio Ordones aqui para vocês. Seja bem-vindo, Fábio. E aí, Gabriel, beleza? Cara, Beleza, prazer sempre. enorme estar aqui. Eu estou muito feliz de receber esse convite de vocês, de poder compartilhar um pouco da minha jornada, da minha história. E eu espero que você que está aí assistindo a gente realmente se envolva no que a gente vai discutir aqui, no que o Gabriel vai tocar, tenho certeza com muita maestria. Pô, muito E onde eu obrigado. puder contribuir, cara, conta comigo. Não, bom, o prazer é todo nosso, né? Assim, a gente tem uma missão aqui de contar histórias boas. Quando a gente pode fazer isso no nosso mercado, Sim. né, falando especificamente da arquitetura, de design, etc., pô, o prazer é enorme, né? Então, o prazer é todo nosso. E eu até, para iniciar isso aqui, eu queria até perguntar para você, para a gente começando do começo, né? Conta para quem está em casa, quem é o Fábio? Bom, essas perguntas são as mais difíceis, né? Com As certeza. perguntas mais simples são sempre as mais complexas aí. É. Mas vou começar de uma maneira talvez um pouco diferente do que você esteja acostumado a ver aqui. Fechou. O Fábio, para começar, é muito importante que todo mundo entenda isso. O Fábio, assim como o Gabriel e como qualquer outra pessoa, ele é um ser humano. Sem dúvida. Ele é um ser humano cheio de defeitos, cheio de qualidades, cheio de sonhos, cheio de vontades, de anseios, de medos. E é esse cara que eu vou trazer aqui para você. Depois disso, ele é um multiempreendedor. Ele é um cara apaixonado por inovação, por tecnologia, por empreendedorismo, obviamente, por gestão e principalmente por pessoas. Então, toda vez que a gente for conversar alguma coisa, a gente vai dar uma volta gigante Sem dúvida. e depois você vai ver que a gente vai parar nesses temas, de um jeito ou de outro. Então, é onde eu consigo performar melhor aí, é onde eu automaticamente me desembesto a falar aí com vocês. Não, com certeza. Não, isso que você falou é uma coisa muito importante, né? Porque a gente tem hoje acho que essa é até uma questão de mercado mesmo. As pessoas costumam se apresentar pelo que fazem, né? E eu concordo totalmente contigo, né? Independente do que você faz, você vai ser esse ser humano com medos, com desejos, com vontades, etc. E isso muitas vezes é esquecido, principalmente quando a gente toca o lado de ser um empreendedor. Sim. Né? Muitas vezes as pessoas veem um empreendedor como alguém que não tem sentimentos, que não tem negócio, uma coisa muito mais voltada a números, né, do que efetivamente a ser humano. E a gente Sim, sabe é verdade. muito bem que é o contrário disso, né? O ser humano ele é fundamental em qualquer desenvolvimento de empresa, em qualquer desenvolvimento de projeto. Né? Você falou na questão de tecnologia. A tecnologia ela é desenvolvida para o ser humano, né? Ela não é desenvolvida para ela ser desenvolvida de forma natural. Ela é desenvolvida para o ser humano ficar melhor, né? O ser humano ter um acesso melhor para melhorar em qualquer coisa desse sentido. Então, o fato de você começar como um ser humano, eu adorei isso, né? Porque isso é um ponto muito, muito importante mesmo, né? De lembrar que independente do que você faz e do que você conquistou e ainda vai conquistar muita coisa, o início é o mesmo. É verdade. Ou seja, o início é o mesmo do que a da maioria das pessoas. O que você vai fazer vai ser das suas escolhas, das suas decisões, do seu preparo, né, do seu desenvolvimento e até da sua coragem para encarar os desafios, né? É isso aí. Eu acho que ou você usa quem você é para moldar o que você faz e como você faz, ou você acaba ficando refém de o que você faz moldar quem você é. E isso é um risco Olha, muito uma grande. frase- uma frase profunda essa aí. Você vai ver que eu sou meio filósofo, então Ah, toda hora vai vir eu alguma adoro teoria essa. do cosmos aí que vai... Eu adoro esses, inclusive nos cortes ficam ótimos. Porque fica literalmente a frase embaixo dando o efeito da coisa, né? É verdade. E a gente é feito de frases, né? Assim, nós temos os nossos gatilhos, as coisas que nos inspiram. Geralmente são frases que ficam gravadas na nossa mente, né? Isso geralmente verdade. me dá muita força. Acredito que contigo também, né? É verdade, eu penso da mesma maneira, assim, sigo essa mesma linha de raciocínio aí, e assim a gente vai errando, acertando, mudando, recalculando a rota, mas é o que você falou, cara, assim, se a gente não tomar cuidado, quando o assunto é ser quem a gente vai ficando refém do ambiente, a gente vai ficando refém do que tem ao nosso redor, e a gente desprioriza o que realmente é importante, que é quem você é, e não o que você faz, ou seus feitos, o que você alcançou, enfim. Então, a gente tem que se policiar todos os dias aí com isso. Não consigo concordar mais. Que Né? Então bom. vamos voltar para o ser humano.
Vamos lá lá. do começo. Conta um pouquinho. Você é de São Paulo, não? Você é de... Cara, eu sou um tocantinense. Tocantinense, que legal, Tocantinense. cara. E às vezes eu até esqueço de falar que eu sou tocantinense, então meus conterrâneos do Tocantins me perdoem pelas vezes que eu já saio falando de uma empresa mineira, de um DNA mineiro, mas eu sou um tocantinense de família mineira, legal, que na minha juventude aí, continuo jovem, mas na minha juventude eu mudei para Minas Gerais com minha família, com os meus pais, com minha mãe e com meu pai, e fiz a minha vida profissional, a minha carreira, a minha formação em Minas Gerais. Mas eu sou tocantinense de nascimento, de coração, a alma e a cultura é mineira. Que legal. E agora boa, morando né? aqui em São Paulo. Essa combinação boa. Assim, bom, eu não conheço tanta gente do Tocantins, mas as pessoas que eu conheço sempre foram pessoas muito amáveis, muito próximas, né? Eu acho que o povo do norte, né? A gente é do norte, né? Eu acho que o norte do Brasil, ele tem uma conexão ali com o Nordeste, então a gente tem essa mesma alma do nordestino ali, né? Mas a turma do norte, ela é muito acolhedora. Eu considero o nortista muito acolhedor. E Tocantins sempre foi assim. Eu estive recentemente agora no norte do país, visitando alguns clientes em potencial, e quando eles foram me recebendo já, pedindo a comida, colocando o peixe na mesa, legal, eu falei, cara, eu estou no meu habitat natural aqui, então realmente é uma característica nossa mesmo. Não, e em Minas Gerais também tem essa característica muito evidente, né? Sim, sim. O mineiro vai com mais profundidade ainda. Eu também senta aqui, aí falando até da arquitetura, quando você vai desenhar, um arquiteto vai desenhar um projeto, uma casa para um mineiro, a gente tem a sala aqui de TV, a gente tem os quartos aqui e tal, aí a gente tem a cozinha aqui, gigante. É isso aí. Porque reúne-se na cozinha. Exatamente. O evento é na cozinha, né? A família acontece em volta da mesa da cozinha, né? E os eventos café, da bolo casa. E pão de queijo, né? Exatamente. Então, isso é uma característica do mineiro que eu valorizo demais e eu tento imprimir isso na nossa identidade, na nossa cultura. Então, é isso. Eu sou tocantinense de nascimento e de coração, aí a alma é o espírito mineiro aí. Então, eu sou um híbrido. Que legal, que legal. E você foi para lá com quantos anos? Cara, nasci no Tocantins, numa cidadezinha muito pequena chamada Porto Nacional. Porto, na época, tinha uns 50 mil habitantes, eu acho. Estava a 60 quilômetros de Palmas, então minha adolescência eu passei em Palmas, no Tocantins. E logo, acho que com 20 anos mais ou menos, acho que com 20 anos, eu fui para Uberlândia, Minas, que é a terra da minha mãe, né? Acompanho um trecho de história triste aí, meus pais, os dois adoeceram ao mesmo tempo, com doença terminal, e minha mãe, quando descobriu que estava doente, falou que ela queria largar tudo e voltar para Minas Gerais, ficar perto da família dela, e etc. Obrigado. E no meio disso, eu também joguei a toalha e falei, estou indo com a minha mãe, vou seguir aí o caminho e começar a encontrar um caminho, trilhar um caminho novo para mim do zero em Minas Gerais. Então, por isso que eu sou mineiro ali de alma, ali de coração, porque realmente Minas Gerais me acolheu maravilhosamente bem. Eu tenho uma paixão muito grande ali por Uberlândia, Minas, que é onde toda a minha história pessoal e profissional começou de fato, né? Então, construí uma jornada muito legal lá. Não, e isso é uma coisa, né? Porque Uberlândia, ela não é uma cidade pequena, né? Ela é uma cidade... ela é no interior, né? Mas ela é uma quase cidade 1 milhão de grande, habitantes, né? Então, quase 900 e poucos mil habitantes, eu imagino um número atualizado hoje. Eu chamo Uberlândia de uma pequena grande cidade. Você está numa cidade que tem tudo que uma grande cidade oferece, que uma metrópole oferece, mas, ao mesmo tempo, as pessoas ainda botam a cadeira de fibra do lado da porta de fora de casa para ver o movimento na rua. Então, tem esse híbrido. O Belo Horizonte tem um pouco dessa característica também, obviamente que já é bem maior e algumas coisas vão se perdendo, né, mas isso faz parte do DNA mineiro ali e é algo que eu gosto muito de lá. Então, toda vez que eu vou para Uberlândia, eu sinto que eu estou em casa também. É muito bom. Muito bom. Você falou uma coisa que é curiosa, né? Porque, por exemplo, a minha experiência com Belo Horizonte é muito de ir para trabalhar ou ir para visitar rapidamente. Então, você acaba passando por uma cidade grande e tradicional, né? Sim. É curioso quando você vai para uma cidade do interior de Minas, né? Porque realmente o que você falou de ver a cadeirinha na porta é uma coisa do dia a dia, né? Sim. Você passa lá uma terça-feira, o pessoal vai estar lá, vai estar conversando, vai estar falando. Isso é uma característica muito bonita, sim, né? Sim. Que traz a essência mesmo, né? Do mineiro, do bom. E o que eu acho legal de Uberlândia é porque não perdeu isso não
isso não minimiza, isso não tira o aspecto de uma cidade com um mercado aquecido, uma cidade, né, pulsante, onde as coisas acontecem, onde o trânsito acontece, onde eventos, onde grandes negócios acontecem também, né? Hoje é um dos principais centros de distribuição logística e atacadista do país, então ela tem seu mercado, né? Uberlândia não é uma cidade que vive do agro, por exemplo. Sim. Isso aí já tem outras cidades do entorno que vivem, então é uma cidade que vive da indústria, da tecnologia, da logística. Então é uma cidade muito importante e expressiva aí para o país. Então, a posição dela também está bem próximo do meio ali do. Eu acho que hoje é um dos centros mais importantes de distribuição logística terrestre do país é Uberlândia, né? Por isso os principais atacadistas estão lá, as principais redes de telecomunicação, call centers, etc., também são alojadas em Uberlândia. Então, acho que tudo isso acaba contribuindo aí. Não, e geralmente quando você vai mais para né, quando você vai para lá, vai entregar alguma coisa no litoral, tudo bem, ela segue um outro caminho, né? Mas sim. Você saiu disso, foi para o meio, você passa por essa região. Se não passar por Uberlândia, passa por alguma cidade ali próxima, né? Porque, por exemplo, vamos imaginar, a gente está aqui em São Paulo. São Paulo, para distribuir qualquer coisa para outras regiões aqui do litoral, beleza, São Paulo vai para lá. Passou disso, ela vai ter que passar por Uberlândia. Quer mandar para o norte do país, passa para Uberlândia. Quer mandar para o Nordeste, sai de Uberlândia. Então, esses CDs, esses centros de distribuição, acabam sendo bem existentes ali, né? Então, mas é uma cidade que eu gosto muito e, turma de Uberlândia, tá aqui meu carinho, meu abraço para vocês. Não, tá toda Minas Gerais inteira, né? Isso aí. Tocantins também. Muito bom. Isso é legal. E você começou sua vida acadêmica lá também, profissional? Sim, eu entrei, né? Fui para Uberlândia, ali eu comecei a faculdade, eu estudei a área de marketing, de publicidade, né? Então essa é a minha área de aprofundamento e que, obviamente, resultou aí um pouco do que é o nosso trabalho hoje. Então, minha jornada ali de estudantil, profissional e pessoal, obviamente, aconteceu em Minas Gerais, aconteceu em Uberlândia. Que legal. E como foi essa primeira experiência, né, no pós-saída de faculdade e tudo mais? Cara, eu já, decorrente dessas situações que eu vivi com a minha família, eu estava vivendo aquele momento já estava na faculdade, mas já precisava entender qual era o meu caminho, já precisava entender onde que eu ia me desenvolver, onde que eu ia garantir meu sustento ali também, né? Então, no meio da faculdade mesmo, eu já estava assim, cara, não dá para esperar para terminar a faculdade, para me formar, para arrumar um emprego, para alguma coisa. Então, eu já estava na faculdade, fazendo várias tentativas de empreender, eu já tive uma agência web, já tive uma agência só de publicidade, só para fazer peças publicitárias, da época de fazer que a agência vivia de fazer os spots de 15 ou de 30 segundos para rádio, de fazer roteirização para campanha de TV. Então, vivi toda essa época, vivi a parte de vender sites, né, de vender aqueles sites pré-fabricados, antes de existir todos esses N recursos de Canva, do Wix e etc., que todo mundo faz seu próprio site, se for preciso. Né? Então, vivi toda essa temporada. Né? E isso tudo durante a faculdade. Então, ainda durante a faculdade, eu também já comecei o meu negócio hoje, que é o Metropolitano, né? meu core business aí. E então tudo aconteceu muito rápido, tudo muito encavalado, assim, né? De um lado, a sede, a vontade, um sonho que eu sempre tive, que era de empreender, mas ele sendo empurrado, acelerado pela urgência de sobreviver. Né? Então, eu tinha esse cenário. Então, começou muito cedo, né? A gente, muitas vezes, o que acontece na nossa vida, a gente acaba tendo que amadurecer muito rápido. Sim, né? É verdade. Eu tive uma experiência, acho que nem tão traumática em si. Né? Meu pai faleceu, eu tinha 13 anos. Então, eu comecei a trabalhar com 14. Né? Então, essa linha de pensamento também de ter que evoluir rápido, e justamente pela necessidade mesmo de ajudar em casa, de fazer a coisa e tudo mais, né? Ela acaba dando um senso de urgência que, assim, você pode escolher, porque isso é até um tema que hoje é muito falado, mas eu podia me sentir uma vítima, né? Me sentir mal, falar não consigo. Ou você levanta e vai atrás para fazer a coisa acontecer, né? Isso acho que é um dos caminhos principais aí para a gente ter sucesso na vida. Não que o sucesso já tenha chegado no seu ápice, mas parte do sucesso, o foco é justamente você sair falando, eu tenho que fazer isso acontecer, eu vou fazer isso acontecer, eu vou me entregar, vou tentar de de formas e formas diferentes para acontecer. Cara, se você está no fundo do poço, ou você usa o seu problema
de âncora ou você usa o seu problema de mola. Eu uso ele de mola. Olha. Então, assim, ou você entende que aquilo ali é uma estrutura para você repensar, recalcular e tentar dar um salto, ou você vai ficar naquilo ali. E aí, depois de usar, de ficar ancorado em onde você está, você vai começar a fazer o quê? A caminhar num terreno usando o seu problema de muleta. Você está usando ele de desculpa, segurando. Eu não consigo fazer isso porque minha vida é isso. Eu não consigo fazer isso porque, olha, o meu problema aqui, eu não tenho esse recurso. Mas eu não sou filho de ninguém, igual fulano já foi filho, por isso que ele conseguiu. Mas eu não tive acesso a esse estudo, ou a esse conteúdo, ou a essa faculdade. Cara, assim, eu não sou de romantizar o trabalho, sabe? Eu não sou de... né, tem gente que adora romantizar, que dorme pouco, que acorda tal hora e que isso é por isso que conseguiu. E não que eu não seja essa pessoa, mas eu não sou de romantizar isso. Eu concordo contigo. Entendeu? Mas uma coisa que a gente não pode deixar de lado é de entender quem você realmente é, onde que você está e para onde que você quer ir. Exato. E aí você precisa começar a ter seus cálculos, falar, beleza, então eu vou executar, eu vou fazer, eu vou pegar isso, eu vou fazer o que dá com o que eu tenho, da melhor maneira possível. Eu posso fazer 70 vezes a mesma coisa, mas eu preciso fazer ela 70 vezes de 70 maneiras diferentes. Exato. Então, afinal de contas, tem uma frase clássica, eu estava falando de frases, uma frase clássica, se não me engano, é de Albert Einstein, que é só um louco espera um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Né? É justamente isso. Você tem que se propor. Eventualmente, você fez uma coisa boa e você quer o mesmo resultado, você repete isso. Exato. Tudo bem? Né? Agora, você quer um resultado diferente, você tem que levantar e pensar numa forma diferente de fazer e tentar de novo. Né? Eu concordo plenamente com isso também. Fora o macroambiente, porque aí é outro ponto. Não é porque você fez alguma coisa que deu certo agora e que você repetir exatamente a mesma coisa que amanhã ela vai dar certo. O macroambiente mudou, as pessoas mudaram, a cultura mudou, o ecossistema que você está inserido mudou. Então, de repente, não tem o mesmo efeito. Não tem o mesmo efeito. Essa planta pode ter crescido nesse ambiente, dessa maneira, e funcionou bem para ela. Mas o macroambiente? E lá fora, não mudou a temperatura? Se não mudou a temperatura lá fora, não vai impactar aqui dentro? Será que você não tem que fazer um reajuste na temperatura? Então, são muitos fatores. E as pessoas não olham isso. Né? Cara, dentro da minha empresa, eu deixo a galera louca, porque meu produto não passa 12 meses sem ser remodelado. E um produto que, quando eu lancei, caraca, deu muito certo. Todo mundo, assim, eu vivi a vaidade por um período curto, graças a Deus. Deus foi muito bom comigo, iluminou minha cabeça de ter um pouco mais de juízo e de humildade, até de entender que aquele produto ele é perfeito para esse momento. O mercado mudou, a realidade financeira, política, econômica, social do país que eu estou inserido mudou. E aí? Será que aquele meu produto serve ainda do jeito que ele era? Será que não tem que adaptar ele? Né? Não. E o que você falou sobre as intempéries de todos é uma coisa, a mais pura verdade, né? Porque, afinal de contas, independente do seu negócio e do que você se propõe a fazer, o mercado ele é soberano. Então, assim, eu costumo muito dizer que a gente cria um negócio, a gente desenvolve a coisa para navegar melhor. Agora, o mercado, muitas vezes, ele vai para um lado e vai para o outro, justamente por essas questões que você falou, questões sociais, questões políticas, ou, eventualmente, até mesmo um despertar de algo diferente que mudou a maré do mercado para o outro lado. Você tem que se adaptar. Claro. Você tem que se adaptar, você tem que corrigir curso. Eu concordo plenamente. Eu te digo que... Geralmente, com a gente é a mesma coisa. A gente realmente precisa se reinventar a cada momento. Né? E sempre trazendo coisa nova. Sem dúvida. Para conseguir avançar. E como começou o Metropolitano em si? Cara, o Metropolitano, você vai entender quando chegar na reta final, você, mais do que ninguém vai saber disso, você vai entender o porquê que hoje ele é o que é, porque quando eu explicar como que ele se criou. O Metropolitano surgiu da necessidade, da vontade, do desejo de um pequeno grupo mesmo, estou falando de 4, 5 empresários que estavam lá em 2012, lá em Uberlândia, eram amigos, eles tinham alguns movimentos de, poxa, tem uns profissionais aqui, os arquitetos, designers de interiores, que são parceiros aqui das nossas lojas, né, desses empresários que fornecem produtos e serviços para a construção civil, e eles tinham um desejo de se relacionar melhor com esses profissionais, porque a relação às vezes ficava meio distante.
O arquiteto pescava ali na obra, escolhia alguns produtos, indicava essas lojas, mas o empresário tinha aquela sensação de que parece que o arquiteto nem conhece tão a fundo a empresa dele, o produto dele, e o que eu percebi depois, não conhece ele como empresário, como pessoa. Né? Mas eles começaram alguns movimentos por iniciativa própria, de se organizar para poder trazer um grupo de profissionais aqui para São Paulo para ir na Casa Cor. E para fazer a mesma coisa, levando lá no Rio de Janeiro, na Casa Cor do Rio de Janeiro, por exemplo. E eles começaram a fazer esse movimento, isso começou a dar certo, e aí chegou uma hora que eles falaram assim, cara, não dá mais para a gente ficar administrando isso. Vamos arrumar alguém, um carinha do marketing aí, para cuidar dessas demandas para a gente, para organizar essas experiências, para organizar essas viagens, para falar com esses escritórios, etc. E no meio dessa brincadeira, com um amigo meu da faculdade, que conhecia um desses empresários de uma loja de planejados, falou, olha, eu tenho um carinha para indicar aqui para vocês que pode ter a ver com isso daí. Né? E aí fui lá, sentei com esses empresários na mesa, eles tentaram me explicar qual que era a dinâmica da relação do setor de empresários, profissionais da área, produtos, serviços, como se unir para entregar algo melhor para o cliente final, né, para o cara que está construindo a casa dele. E aí foi a hora que eu comecei a trabalhar com esses empresários. Então eles eram um grupo muito pequeno de empresários, sentavam toda quinta-feira na mesa de um bar e ali eles resolviam o que eles queriam fazer. E eu ia lá junto, sentava com eles para anotar as coisas que eles estavam pensando em executar. E eu colocava aquilo em prática. Então, isso era 2012. 2012 para 13, 13 para 14, esse grupo foi crescendo, eu fui entendendo a relação de mercado, eu fui entendendo qual que era o fluxo comercial de venda, a esteira, a jornada do cliente, a esteira de produtos que as lojas tinham que ter. E na hora que eu fui entendendo isso, eu comecei a desenvolver outros gatilhos, pequenas ações de incentivos, cafés, workshops, jantares, encontros de negócios, para poder realmente aumentar o relacionamento. Porque eu percebi que quanto mais, com mais profundidade, essas pessoas, arquitetos, designers de interiores, conheciam, de fato, essas outras pessoas, empresários, lojistas, fornecedores, mais confiança eles tinham para fechar negócio. Mais entendimento e curiosidade em ouvir, entender e conhecer com profundidade o produto que aquele cara tinha para vender. E aí isso começou a dar muito certo. Esse grupo começou a crescer, eles eram uma associação, obviamente esses 5, 6 viraram 8, que viraram 10, que viraram 12, que viraram 15, que viraram 23. E aí, nessa hora, meu amigo, esse aqui se desentendeu com esse aqui, e aí, bom, quem é da nossa área vai saber bem o que eu estou falando aí. Aí eles pegaram e falaram, não, nós vamos criar um outro grupo de empresários, porque a gente não tá tendo conflito de valores, de ideias aqui. E aí começou um grupo de cá, outro de cá, e eles falaram, não, Fábio, vem então aqui com a gente, vamos continuar. Não, então vem aqui com a gente que a gente vai fazer um negócio novo. Eu olhei aquele cenário, aquela briga, falei, eu não vou ficar no meio disso aqui não, gente, eu vou parar, vou recolher minhas coisas aqui, vou continuar com outros projetos que eu tinha, que aí eu já tinha começado, até porque para ter outras fontes de renda, já tinha desenvolvido uma revista na área da arquitetura, da decoração, fotografava projetos, fazia matérias, enfim. Legal. E aí eu fui tentar focar nisso. Cara, não deu 10 meses, eles me procuraram já em meados de 2015, falando, Fábio, vamos retomar, porque não está dando certo, está faltando gestão nisso daqui. Eu falei, tá, vamos, mas agora a gente vai voltar de uma maneira diferente. Eu vou criar um produto, eu vou criar um programa, eu vou clusterizar, separar, categorizar através de rankings, de métodos, de reconhecimento, de expressividade de mercado, esses profissionais, e nós vamos homenagear esses profissionais. Que legal. E nós vamos fazer isso através da parceria deles com as lojas de vocês. Mas a gente vai criar um sistema, uma plataforma, uma infraestrutura onde a gente tem uma relação clara, transparente e eficaz, tanto para empresários quanto para profissionais. E assim essa briga acabou, seguimos em frente juntos. Existe uma outra associação ainda que se manteve, continua até lá, a gente tem uma relação ótima com os empresários que ficaram nessa outra associação. E assim nasceu, dia 1º de novembro de 2015, o Núcleo Metropolitano de Arquitetura e Design, hoje o nome atualizado, Metropolitano Negócios e Experiências. A gente começou com isso em Uberlândia, Minas, ficamos um período em Uberlândia, mas quase ao mesmo tempo a gente começou em Ribeirão Preto também, porque um cliente nosso tinha loja em Ribeirão Preto, chamou o grupo de empresários. Então, o que eu percebi? Que nós criamos comunidades. Hoje, nós fazemos parte de uma infraestrutura com mais de 1.000 lojas no Brasil inteiro,
com mais de 1.000 empresários dentro dessa comunidade, cara. subdivididos em várias microcomunidades, em mais de 60 cidades no Brasil, gerando negócios, e a gente, através da nossa plataforma, fomenta mais de 7 bilhões de reais no mercado brasileiro. Que legal, cara. E a gente cuida da relação entre esses 1.000 empresários e 28 mil arquitetos, designers de interiores aí, né, em todas essas cidades no Brasil. Então, assim isso começou. O Metropolitano começou com o objetivo de fomentar comunidades. Pontos, vendas, prêmios, negócios é consequência de uma boa relação feita em uma comunidade na qual você se sente pertencente. Porque comunidade é isso. Comunidades são pequenos grupos. Sim. Grupos onde você olha e você fala, cara, eu tenho um lugar aqui. Eu tenho vez, eu tenho voz, eu tenho palco. Então, dentro do Metropolitano, os nossos empresários têm isso. Foco no cliente. Meu cliente é você. Meu cliente é a loja, é a empresa, é o fornecedor que faz parte. E eu preciso ouvir o meu cliente, reunir as ideias, as vontades, os medos, os sonhos, os desejos desses clientes, que são os empresários, para entender o que eles querem entregar para o mercado. O que eles querem entregar para o arquiteto, para o designer de interiores, para o cliente final deles, sim, quando o assunto é qualidade, para que eles façam juntos um trabalho melhor de atender esses profissionais. Então, o Metropolitano surgiu disso, do desejo das pessoas pertencerem. E todo mundo está buscando um lugar para pertencer. Isso é uma verdade. Em qualquer aspecto. Você gosta de moto? Olha, eu sou mais. Eu vou te falar que moto e carro não são a mesma coisa. Eu gosto de tocar. Então, eu sou da guitarra. Então, beleza. Então, assim, você é um cara da guitarra. Isso. Se você é um cara da guitarra, eu tenho certeza que você tem, no mínimo, grupos de WhatsApp ou segue Instagrams voltados para isso. E o que essas marcas que vendem guitarras fazem? Elas organizam comunidades. Exatamente. Elas organizam atividades para manter você conectado com aquela comunidade. Então, todo mundo busca o seu lugar, se pertencer a algo. Na escola, a gente era criança, a gente queria entender de que grupinho que a gente ia fazer parte. Na minha época da escola tinha o grupinho das patricinhas, o grupinho da galera do rock and roll, o grupinho do sertanejo, o grupinho do futebol. E aí o grupinho do futebol sempre fazia as coisas junto. O grupinho das patricinhas sempre fazia as coisas junto. É isso aí mesmo. E eu sempre percebi esse movimento. E aí, cara, veio na minha cabeça aqui agora uma coisa muito engraçada. Eu era de todas as comunidades. Eu ficava transitando entre todas. Então, eu falava um pouquinho com esse grupinho aqui do Mauricinho e da Patricinha, mas falava um pouquinho com o grupinho do futebol, com o grupinho do rock and roll. E eu não entendia na época, por que essas comunidades não se conectavam. Fazia uma festinha de aniversário, uma festa minha, alguma coisa, parecia a Torre de Babel. Parecia que tinha dezenas de pessoas falando idiomas diferentes no mesmo lugar que não se misturavam, porque eu não era de uma comunidade só. E eu acho que daí, olha só que louco, né, cara? Eu nunca tinha pensado nisso. E aí eu acho que daí foi surgindo esses skills de criar uma macro comunidade a nível Brasil, hoje internacional, que a gente vai falar sobre isso também, mas que atendesse com esmero, com delicadeza, com sensibilidade, microcomunidades espalhadas no país inteiro. Né? Cada um com seu DNA, cada um com seu posicionamento, cada uma com a sua forma de se expressar, com a sua forma de se comunicar. E o Metropolitano é isso, ele acaba sendo um projeto de todos. Né? Alguns pilares são iguais, mas a gente hoje é um projeto de todo empresário que quer realmente se comunicar com a sua comunidade, que quer fazer parte ou criar uma comunidade que realmente ele se sinta pertencente. Né? Então, isso é muito legal. É curioso isso. Eu também fazia parte de vários grupinhos aí no colégio, enfim. Sim. Né? E isso sempre foi uma coisa de você também saber respeitar as diferenças em todos os sentidos e trazer as semelhanças, né, no geral. E é o que você falou, era muito comum você fazer um churrasco e tudo mais, você ficavam os grupinhos ali separados, aniversários meus, você tinha o pessoal tudo separado. Eu falei, por exemplo, eu gosto muito eu falei na questão da guitarra, porque é uma coisa que eu tive digamos que eu sou um rockstar frustrado. Né? Então, no passado um dia eu sonhei, falei, pô, eu vou ser músico. Obviamente, até toco bem, mas a minha capacidade é limitada. Vida, né? Exato. Aí a gente tem que tomar escolha e a gente faz escolhas na vida. Mas aí, às vezes, existem rockstar frustrados, astronautas frustrados, apresentador de telejornal frustrado, porque quem é que nunca
da minha área da publicidade, a gente dividia espaço com a turma que fazia jornalismo. Sim. Metade da turma estava lá entrando na faculdade querendo ser William Bonner, entendeu? Então, assim, porque você seguir uma carreira para apresentar o Jornal Nacional. Mas depois o caminho vai para outro, o mercado muda, o ecossistema muda, Exatamente. a vida da gente muda. Exatamente. Então, não sofra, não sofra. Não, isso você fica tranquilo, isso é muito bem resolvido. Mas é uma coisa que é curiosa, né? Porque o que você falou de pertencer, até em matéria de bens mesmo, né? Por exemplo, desde que eu era moleque, eu tinha sonho de aquela guitarra. Quando a capacidade financeira estava longe de conseguir. Sim. E aos poucos foram conquistas que mesmo eu tratando de forma amadora a coisa, brincando e tudo mais, toco com os amigos e tudo mais, mas eu sempre fui pegando aos poucos até conquistar esse negocinho que era um desejo lá de trás, né? Então, você vê que assim, aí é uma coisa que, dentro do que a gente estava falando sobre, poxa, lá no passado você tinha uns vários grupinhos e você conseguia rodar em todos. Mesmo assim, aquele grupinho que você mais se identificava, ele ainda deixa um toque ali. Sim, né? Deixa um negócio diferente, né? No dia a dia. E eu acho que isso só faz crescer a capacidade de conexão que você pode ter. Eu adorei que você falou uma coisa que é uma palavra que não... Na verdade, é muito raro de se usar fora do mercado, quando a gente usa fora de programação ou de desenvolvimento, que é clusterizar. Uhum. Né? Esse é um termo ótimo, né? Para quem não sabe, clusterizar é você dividir um projeto em si, ou um sistema, em vários grupos ou em vários pedaços, para você trabalhar eles de forma individual. Então, eles se relacionam, mas eles trabalham de forma individual, que é basicamente o que os grupos num conjunto fazem. Até, não sei se expliquei direito o que foi. Perfeito, deu aula. Mas isso são coisas que, se a gente traz essa questão para o nosso dia a dia, faz todo sentido, né? Porque, afinal de contas, imagine hipoteticamente que a gente tem uma comunidade aqui que tá sendo desenvolvida, que você pertence a ela, e, eventualmente, um parceiro precisa de uma coisa que ninguém da comunidade atende. Né? Alguma característica específica que ninguém faz. Sim. Né? A pessoa quer um lustre personalizado, XYZ, que ela quer que desenhe de um jeito específico, que a gente não tem nenhum artesão dentro dessa comunidade que possa fazer. Uhum. Né? É muito importante você ter suporte de um grupo macro que possa te indicar alguém bom para fazer, para você ter segurança de passar para um profissional. Sim. De falar, cara, olha, o Metropolitano me indicou e eles têm uma base muito, muito forte aqui. Eu pego o telefone e converso com esse cara aqui para ver o que vai acontecer. Isso só vai ajudar, né, a desenvolver mesmo essa relação inicial, porque a autoridade, né, sobre um determinado assunto, cada uma das empresas ela vai acabar construindo, né, dentro da sua a empresa de ar-condicionado, a empresa de eletro, a empresa de móvel, a empresa de papel de parede, a empresa de acabamento, de revestimento e tal. Agora, você passar uma confiança herdada é um pouco mais complexo. É verdade. Né? Então, você ter isso numa estrutura muito bem montada dá toda a segurança para as empresas pertencentes desse grupo realmente quererem pertencer. Né? Você citou outras associações, outros núcleos, etc. A gente já teve contato com outros, mas é o que você falou, a identificação não foi boa. Né? E talvez não é porque são empresas ruins, são grupos ruins, nem nada disso, mas é que a gente não se identificou. Proposta. Né? Proposta de valor, proposta de posicionamento, né? Então é onde está o foco, né? Na verdade, assim, eu acho que não existe hoje negócio errado ou certo. Existe o desonesto, mas que não é o que a gente está falando. Vamos partir, lógico, né? Mas vamos partir do princípio, olha, todas as empresas estão aqui fazendo suas demandas, entregando o que prometeu para o mercado, mas cada uma tem uma proposta diferente de valor, de produto e de serviço. Então, cara, o que a gente tem que buscar como empresário e como consumidor é onde que aquela proposta de valor se conecta com a minha proposta e com o que eu espero realmente de valor. Né? Então, cara, eu preciso fazer parte de algum tipo de comunidade, de algum tipo de projeto que tenha um âncora, que tenha um nome, que tenha algo à frente, que carregue e que sustente isso. Sim. Se essa pessoa vem para falar sobre isso comigo, o Metropolitano não é o lugar dela. Porque eu não vou ser o roxinho bonito, o garoto propaganda do negócio. Eu não vou ser. Uhum. Eu não estou disposto a isso. Porque eu tenho um outro pilar que sustenta o meu negócio, que se chama cliente.
Então, se você é o meu cliente, eu preciso que você protagonize essa história. Sim. A minha função é estar nos bastidores ou, no máximo, coadjuvando ali com você, do seu lado, para poder ir te direcionando, te orientando, te alertando. Sim. Então, eu estou de coadjuvante, garantindo que o protagonista dessa história, que é o empresário, tenha palco junto com o par romântico dele, que é o arquiteto. Olha, ou designer de interiores. Então, essa é uma proposta de valor. Essa é uma proposta de valor diferente do que habitualmente outras empresas que estão no meu ramo fazem. E não tem problema nenhuma. Tem outras empresas que a proposta entra aqui, que a gente vai entregar algo muito uau para o mercado e que isso vai garantir com que você venda mais. Essa é uma outra proposta de valor. Concordo totalmente contigo. Meu amigo, se eu garantir que você vai vender mais, eu quero 10% do que você vende. Não, E se eu não te cobro 10% do que você vende, a minha função é te servir. Sim. A minha função é te orientar, te direcionar e colocar na sua mão ferramentas ideais para que você consiga potencializar os seus negócios. Então, nós não garantimos vendas, nós potencializamos vendas. Isso é uma proposta de valor Sim. que o Metropolitano tem, que é diferente de outros tipos de empresas, de outras empresas que seguem uma abordagem similar à nossa. Então, esse é o grande gap que as pessoas deixam no ar e não entendem por que algumas coisas acabam não evoluindo. Minha empresa cresceu 100% orgânica. Que legal. Eu né? nunca nem tive um time de expansão. Do ano passado para cá, eu falei, gente, vamos deixar uma pessoa por conta de atender demanda de comercial, e a demanda que a pessoa atende é quem é que nos procurou pedindo para abrir em tal cidade do país. Isso. Aí ele vai lá para atender demanda. Sim. E para depois que esse empresário vem com essa dor, a gente vai tentar, junto com esse empresário naquela cidade lá, entender quais outros empresários têm essa mesma dor para poder conectá-los e criar uma comunidade ali. Então, assim, por quê? Porque a proposta de valor é outra. Não, você falou tudo. E eu acho que isso não se aplica nem só no núcleo. Né? É muito comum, por exemplo, nós somos hoje o maior e-commerce de eletrodoméstico de alto padrão do Brasil. Então, é muito comum a gente estar e a gente se relacionar com desenvolvedores de tecnologia, Sim. com plataformas, etc. E essa proposta, como você falou, a proposta de valor, ela está perfeita e muito alinhada com a gente. Porque é muito comum você ver uma agência de propaganda que fala isso. Fala, cara, comigo você vai aumentar a sua venda em 30%. Ou uma plataforma que fala, cara, só de migrar para a gente você vai aumentar 20%. Gente, quem está no mercado, quem sabe? Cara, quem vê o que acontece? põe isso no contrato. Põe no contrato, Não, então, não. porque maravilha, Mas na hora de maravilha. colocar no contrato não quero. Não, imagina, olha, amigão, entra no Metropolitano, eu garanto que você vai aumentar em 26% as suas vendas. Então, beleza. Aí a multa, caso normalmente, é que você exatamente. garanta um Exatamente. extra de 26% do meu faturamento, Não, porque não tem isso é uma como, coisa- cara. isso é uma Não tem coisa milagre. que- não tem milagre. Você falou tudo. Um não tem milagre. E o segundo ponto, que é mais importante. Quem conhece o seu negócio é você que desenvolveu, é sua equipe, é quem está envolvido naquele micro ecossistema do seu negócio. Sim. O mercado inteiro, você pode até conhecer o mercado inteiro, mas dentro do mercado inteiro, cada micronegócio de cada um deles vai ter a sua peculiaridade, a sua nuance, o seu jeitinho Sem de dúvida. trabalhar de um jeito diferente. É muita, na minha opinião, presunção você dizer que eu não conheço o seu micro-universo aqui que você desenvolve, que você faz negócio, mas eu sou capaz de fazer você melhorar numa coisa que eu não conheço. Né? Então, assim, muitas vezes quando isso vem para a gente recebe essas propostas. Olha, depois eu abro aqui, no LinkedIn vem toda hora, assim. Pô, vem comigo que você vai aumentar 20%. Você fala, cara, pelo amor de Deus, tem horas que até não dá para... Você fala, o que eu vou falar para essa pessoa? Ela não está pronta para apresentar um negócio, na minha Tenda opinião. dos milagres, trago a pessoa amada em 10 dias. É isso. Gente, é vamos isso. lá, né? Não, e assim, Não dá, porque cara. você falou uma coisa que eu achei maravilhosa. Porque assim, nós trabalhamos, essa é a nossa primeira experiência com o núcleo. Né? Nós trabalhamos há 16 anos no mercado e dentro do nosso universo, a gente tem os profissionais que a gente já trabalhava no passado e que a conexão era justamente essa. Sim. Né? Era assim, poxa, eu estou levando um cliente aqui, não sei o quê, levou um cliente, vamos almoçar, vamos. Você batia papo, você encontrava você falou de encontrar num bar, a gente encontrava num bar, fora eu vou falar, um ambiente de arquitetura. Fora do corporativo. Podemos falar desse jeito, fora do corporativo. Né? E assim, o bate-papo ele era muito humano, a gente voltou lá daquela essência, lá do início. Né? Sim, que claro. A conexão lá entre seres humanos. Então, assim, do mesmo jeito que eu quero ter um parceiro que eu possa... obviamente, a gente está falando em desenvolver negócio,
mas eu não posso decepcionar ele. Porque, afinal de contas, ele vai se suportar. O sucesso dele depende do meu sucesso aqui. Né? Se ele desenhou um projeto colocando os produtos de alguma das minhas fábricas, né? Eu tenho a obrigação de entregar um resultado, no mínimo, excepcional ali, né? Com todos os produtos funcionando, bem montados, bem colocados, funcionais, bem explicado para quem vai usar, e garantindo que assim a minha fábrica, esse profissional não tem o contato dela. Eu tenho a obrigação de garantir que os meus fabricantes mantenham a qualidade alta, mantenham inovação, tragam coisa nova. E, graças a Deus, no nosso mercado, hoje, os parceiros que a gente trabalha, nós já descredenciamos empresas grandes do nosso segmento. Claro. Né? Porque chegou num ponto que você falou, olha, essa empresa ela chegou num nível aqui que ela abandonou a assistência técnica. Você falou, opa, peraí, tira de lado, cria um procedimento específico para tratar o parque já instalado desses produtos, porque a gente precisa tratar, mas eu não vou criar mais problema para o profissional. Falo que, ó, essa marca aqui eu não recomendo mais, eu estou tirando do meu portfólio. Só que antes disso você vendeu. Exato, essa marca. Eu sou obrigado a garantir. Então, só para ver se eu entendi. Você tinha uma indústria que fornecia determinado produto para você e você revendia. Por exemplo. Essa indústria, nesse caso, deixa de ou produzir o material ou deixa de dar assistência. Não é isso. Ela caiu de nível. Ela tem um departamento de assistência. Não consegue mais dar assistência como ela poderia dar. No nível mínimo que eu entendo que é o necessário para eu garantir. Mas aí o cliente vai em cima de quem? Não, e tá certo de vir em cima de mim. Vai em cima de você. E se ele vai em cima de você... A gente vai ter que resolver. A culpa pode até ser do outro, mas a responsabilidade é sempre sua. Exatamente. Mas isso é o que garante a gente... porque a gente está há 16 anos nisso. Isso já aconteceu algumas vezes. Né? Infelizmente, algumas vezes as empresas têm problemas, a gente tem que resolver e reestruturar. Claro. Agora, uma coisa que é, na minha opinião, uma obrigação da revenda, nesse caso, né, da posição que eu estou... se você está vendo uma situação de mercado que vai te prejudicar ou que vai prejudicar o mercado a longo prazo, você tem que agir antes e não aproveitar, não, quer saber, eu vou vender quando estourar, estourei. Não é isso. Não é assim que se faz. Você tem que garantir que o profissional tenha segurança para atender o cliente. Porque imagina uma coisa. Responsabilidade, né, cara? Exato. E porque imagina uma coisa, você pega um projeto muito grande, aí geralmente os projetos muito grandes as empresas estão muito bem estruturadas já há muitos anos, né? Mas muitas vezes a gente demora 2 anos para entregar um produto. Um projeto já está pronto, o projeto já está pronto. Já escolheram os produtos que vão estar lá. Imagina muitas vezes já compraram, já está guardado no meu estoque lá. Não, esses aí está tranquilo. Né? Quando a gente tem um caso como esse, a gente usa as fábricas que têm a maior estrutura e tudo mais, e essas estão tranquilas. Hoje, quem trabalha com a gente está muito tranquilo mesmo. Né? A gente está numa situação interessante e bem estável de qualidade de fornecedor, que é uma coisa que no passado foi muito difícil. Nós tivemos muitos altos e baixos. Sim. Mas eu tenho que garantir que quando o produto chegar lá na casa do cliente, 2 anos depois, quando ele for ser instalado, ele vai estar funcionando. Ele vai ter peça de reposição se precisar trocar alguma coisa. Né? Eventualmente, imagina, a gente colocou lá, o que já aconteceu uma vez, a gente colocou um fogão gigantesco, um fogão de 1,20 m, muito bom, uma coisa inteira, muito bem planejada, e o rapaz do gesso, infelizmente, derrubou a furadeira. Acontece, gente. Não adianta a gente levantar e falar, agora a culpa é do cara. Fala, não, pera, vamos ver. Deixa ver o que a gente consegue fazer, conversa com a fábrica, explica a situação. Buscar soluções. Aí fala, olha, a gente precisa trocar o fogão? Não, dá para trocar só o tampo. Né? Troca o tampo, não vai dar o prejuízo para o rapaz também. Né? A gente consegue, mas fazer esse meio de campo junto com o cliente, muitas vezes ele é muito importante. Né? Porque a gente já ouviu o cliente falar, não, eu quero trocar o produto porque eu comprei um produto novo. Ele continua sendo novo. Ele ele vai ter uma troca de peça para uma peça nova, né? que vai entrar lá para solucionar esse problema. Mas a gente tá sujeito a problemas nossos e problemas dos outros também numa situação de obra. Né? Isso a gente tem que garantir muito isso. Então, essas conexões que vocês hoje prezam por ter é uma coisa que está na nossa essência desde o início. Né? Nós temos profissionais que trabalham com a gente há 10 anos, né? E só trabalham com a gente na nossa área. Né? Agora a gente vai ter uma forma melhor de trabalhar esses e de poder
também conhecer novos profissionais. Que acho que esse é o ponto. Sim, né? claro. E eu vou discordar concordando de você num ponto que tá certo de não garantir nenhum crescimento de venda, porque isso não é obrigação realmente do núcleo. Mas, assim, só de nos conectar com pessoas, Sim. a gente estando bem preparado, o aumento de venda é inevitável. Exatamente. Né? Então, assim, você tem uma... O resultado vem, né? Sim. O resultado vem, concordo E a com venda, você. você falou, não só o resultado de... Assim, a venda era uma consequência. Era uma consequência de um bom relacionamento com o profissional, com o mercado, com o consumidor, com as fábricas, com os meios de propaganda, com todo mundo. Consequência de um bom produto. Sim. Né? Fora isso. Né? A gente recebeu aqui o diretor, uma vez, da Bertazzoni, o Edward. Inclusive, o podcast completo dele está lá. Legal. Tá no YouTube para colocar. Quando ele veio para cá, eu o convidei, ele falou, poxa, eu não sei o que vou falar, mas quando a gente começou a bater papo, ele começou a conversar sobre o que era, cara, a história é maravilhosa. Você fala, poxa, você tem uma empresa que é a empresa mais antiga do mundo sobre administração familiar, fabricando fogões até hoje, sabe? Estão na 6ª geração de gestão. Então, imagina isso, né? Um legado, cara. Um legado sensacional. É um legado. Né? E assim, quando você consegue trazer essa história para o consumidor e para o nosso parceiro, poxa, o parceiro olha e fala, cara, eu tenho confiança nessa empresa. Exatamente. Sabe? Percepção de valor. Exato. Né? Não é que ela está trazendo só uma tecnologia nova. Ela está trazendo uma bagagem em cima disso que efetivamente vai fazer o dia a dia na casa do cliente ser diferente. Né? Isso é muito importante também. A gente ter a base, conseguir fazer essas junções para trazer para o profissional informação. Né? Não só técnica de produto, mas a história da coisa. Né? O por que desenvolveram esse tipo de puxador? Né? Por que eles escolheram esses tipos de queimadores? Né? O que eles esperam que você vá fazer na sua casa com isso? Sim. Né? Por que o caminho foi para esse design ou para o outro design? Então, todas essas coisas, elas convergem muito no que vocês fazem. Porque se a gente tiver contato e se aproximar do profissional, eu não tenho dúvidas de que muito profissional vai adorar trabalhar com a gente e conviver com a gente. Sim. Né? Que isso é uma coisa que eu adoro, sabe? É uma coisa... eu vou até usar a palavra besta mesmo. Mas quando a gente tem um telefonema do profissional falando, poxa, estou indo aí com um cliente, vai demorar 40 minutos para chegar. Às vezes não precisa nem ser com tanta sabe, antecedência. Mas dá tempo da gente fazer um bolinho. Dá tempo da gente comprar um pão de queijo, ou até fazer um pão de queijo na hora. Sabe, para receber o cliente de um jeito diferente. Tem esmero, né, cara? Mas é isso, é sensibilidade, é a atenção aos detalhes, é carinho. Acho que são muitas coisas que hoje a gente que atende alguém, a gente que serve alguém, a gente está aqui para servir, né? Que a gente pode fazer, que os detalhes são muito pequenos e que esse detalhe é que vai fazer uma diferença, né? Não tem a ver com preço, como a gente falou, tem a ver com valor. Sim. Não tem a ver com quantidade, tem a ver com qualidade, né? Não tem a ver com status, tem a ver com entrega, né? Então, eu acredito muito nisso. E eu confesso que é uma mensagem um pouquinho mais difícil de transmitir, porque você só se sente, você só consegue sentir ela. Então, você transmitir, para passar essa mensagem para frente, você passa ela no exemplo, você passa ela na convivência, mas eu ainda acho que é o modo raiz dos negócios acontecerem. E olha, cara, vai mundo, vem mundo, entra geração, sai geração, ainda é a melhor maneira de se fazer isso. Você falou da Bertazzoni, por exemplo. Por que essa marca é o que é? Porque existem alguns pilares, existem alguns valores que vêm em quantas gerações? 6? 6. Que vem de 6 gerações. E se você olhar como um todo, não vou falar de tecnologia, não vou falar da robustez do business que eles são hoje, mas a gente pode falar da essência principal de ser um negócio familiar. Então, tem alguns valores estabelecidos lá na raiz da criação desse negócio que permeiam até hoje, 6 gerações depois, e que garantem esse negócio ser o que é até hoje. Uma cultura forte. Sem dúvida. Né? Falamos sobre isso. Sem dúvida.
eu ia ano passado para um evento lá, acabei não podendo ir na última hora. Eu tive um problema porque não deu certo de eu ir. Mas quando eles vieram para cá, não só o diretor, mas o dono veio para cá recentemente para nos visitar. Inclusive, ele é convidado já. Quando ele voltar, nós vamos ter o nosso primeiro podcast em inglês quando ele chegar. Ah, legal. Muito Mas bom. ainda tem ainda não tem uma data marcada, mas em breve, quem sabe, a gente já tenha. Mas assim, a forma como eles veem o nosso negócio também foi muito legal. É uma coisa curiosa, mas o fato do nosso sobrenome estar na nossa empresa e no nosso podcast, né, foi um ponto de conexão muito importante ali. Da match ali, Né? né? Porque ele fala, cara, por que a gente colocou o nosso nome? É o nome do meu pai, é o nome de quem nos criou, é o nome tem não só amor, mas e comprometimento que tem com tudo. É um negócio que sustenta a família. Claro. Né? E sustenta todo mundo que tá junto com a gente. Sustenta né? famílias. Né? E isso é uma coisa que assim, eu tenho orgulho de ter colocado a coisa. Eu discordo de muitos dos gurus que falam, você tem que agir de um jeito, você tem que agir de outro, né? Você não pode. Hoje em dia você tem aquela coisa, você não pode colocar sua cara na sua empresa, uns absurdos que eu ouço, que eu discordo completamente. Sim. Eu faço o oposto, né? Eu acho que a gente é o contrário. Eu acho que o que conecta as pessoas são o ser humano mesmo. Então a gente tem que colocar, a gente tem que estar lá falando, a gente tem que trazer o cliente para dentro da loja e ver o que a gente tem. Claro. Né? Trazer o profissional, conversar, falar olho no olho. Né? Muitas vezes olho no olho até vai ser pelo um olho no olho, um olho para a câmera, né? Mas, sim, mas a pessoa tem que ter essa percepção, ela tem que ter esse sentimento de que, poxa, tem alguém na minha frente me trazendo isso. Claro, faz todo sentido, cara. Não, e essa base, né? Imagina, são 6 gerações que os caras estão. Se a gente desde 2012, eu tô desde 2009. Se a gente já passou por tanta coisa... Imagina 6 gerações. 6 gerações, 6 padrões de gestão diferentes. 2 guerras mundiais. Depois... Né? Dentro desse período ainda tiveram 2 guerras mundiais. Né? No período que acho que é uma coisa... Bom, acho que ninguém quer passar por isso. Né? Mas é o como se manter, né, nisso, manter a cultura, manter a essência da empresa, mesmo passando por esses problemas mesmo, né? Inclusive, eu queria perguntar para ti, durante esse período todo, o que você diria que foi seu maior desafio? Aí como gestor mesmo, como empresário. Cara, eu acho que o meu maior desafio na minha empresa, né, em tempos mais críticos, eu poderia falar que o maior desafio foi começar. Só que, cara, quando você não tem nada a perder... É tão mais fácil, né? Porque você vai fazendo e se não der certo, você não tem muito o que perder. Mas o meu maior desafio foi ter, em momentos que eu vivi algum cenário de crise na minha empresa, foi ter que lidar, ter que gastar meu tempo, minha energia para lidar com a fala, com a verdade dos outros. E a verdade dos outros não é a nossa verdade. Né? Isso para não falar mentira. Né? Então, acho que o maior desafio que eu já enfrentei hoje na minha empresa é o tempo que eu já precisei gastar, em vez de gerir meu negócio, pensar em estratégias, em reposicionar, em ficar assistindo pessoas querendo puxar o seu tapete, denegrir sua imagem, colocar em xeque sua reputação, sua honestidade, sua credibilidade. Então, eu acho que assim, acho que o momento mais desafiador que eu já vivi na gestão do meu negócio foi quando... Eu sabia que meu negócio era, eu sei quem que eu sou, eu sei os desafios que eu tenho de mercado, eu sei como romper várias barreiras. Mas o inimigo invisível da fofoca e da maledicência, você não consegue combater ele. E aí você tem que continuar a fazer o quê? Caminhando. Caminhando e deixa quem quiser pensar e falar e você fazer o seu. E rebater qualquer tipo de coisa com a entrega de fato. Né? Por isso que hoje eu uso muito esse termo. Nós entregamos de fato. Porque falem o que for, façam o que for, o Metropolitano entrega de fato. Então, eu acho que meu maior desafio na minha vida de gestão empresarial dentro desses 10, 13 anos aí atuando nesse mercado é o tempo que a gente gasta, do que eu já gastei, tendo que administrar discursos, né? Isso é porque eu estou sendo bem
bem fofo aqui, né? Acho que você está sendo muito conservador nas bem palavras, está polido, certo, né? entendeu? Mas, basicamente, muito tempo tendo que administrar fofoca e maledicência, que atrapalha a sua entrega, entendeu? Eu lembro de um cliente meu que ele estava vivendo uma crise no casamento. E aí, nessa crise do casamento dele, ele estava uma loja de planejados, várias coisas acontecendo, e aí ele estava também fazendo a troca de showroom para substituir as coisas. E aí, obviamente, fazer a liquidação para fazer a troca do showroom, né? E aí, na hora que colocou lá a faixa disso, aí a comunidade só juntou o fato, não, ele está separando da mulher dele e está liquidando a coisa, vai fechar. Quebrou, vai fechar. Aí, aquela venda que estava para ser fechada, o cara cancela, porque o arquiteto falou, olha, é melhor não fechar lá, porque talvez vai quebrar. Cara, e o cara tá aí hoje, né? Já Tá passaram bem. quase 10 anos essa história. O cara tá bem. No final das contas, nem separou, tá casado com a esposa, tá tudo certo. Mas, assim, você concorda que a situação já não tá fácil. Ele já tem questões importantes a serem resolvidas na vida pessoal e na vida profissional dele. Ainda tem gente no meio do caminho de tititi, de conversinha, espalhando boatos que são negativos, mentirosos e desrespeitosos a respeito dele, da empresa dele. Então, eu já vivi esse cenário e para falar de que, além de desafiador, talvez tenha sido o cenário mais triste que eu já vivi. Né? E aí, obviamente, vem, né, o tempo, que é o Senhor de todas as coisas aí, mostrando. Mostrando a né? verdade, né? Tem um grande amigo meu chamado César Hayek. Nome forte. Ele é do mercado imobiliário, atua junto com o Caio Carneiro, o Joel J, uma turma muito bacana. E o César falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. O longo prazo sempre vence. Tudo que você faz pensando a longo prazo, você vai ter perenidade no projeto. Se você casa pensando a longo prazo, o projeto é bem sucedido. Se você constrói no começo uma amizade pensando a longo prazo, esse projeto é bem sucedido. Se você constrói uma empresa pensando a longo prazo, esse projeto é bem sucedido. Né? Então, cara, o longo prazo sempre vence. Nunca mais esqueci disso. E eu fico toda hora pensando no longo prazo, todo mundo me acha maluco. Estava vindo no carro com a Kelly, que trabalha com a gente, nossa executiva de contas, e falando de algumas estratégias. Só você mudaria isso no produto, e isso e tal? Aí eu virei e falei, Kelly, não vou mudar. Isso aqui eu não mudo. Sabe por quê? Porque isso aqui, esse pilar, essa proposta que a gente tem de mercado no produto, vai fazer com o que a gente ainda vai viver no mercado, vai fazer o nosso produto ser o produto mais sexy do mercado. Que legal. Porque nós vamos ser a única solução que o mercado vai ter por conta desse detalhe aqui no nosso produto. Que legal. Ou seja, hoje eu poderia falar, nossa, daqui a pouco eu estou hypando, daqui a pouco a gente está num momento uau aqui em São Paulo com um monte de... Aí eu vou pegar e vou ajustar isso e isso, seja no preço, seja uma série de coisas. Por quê? Porque eu vou estar o quê? Surfando a onda. Sim. Mas eu não quero que nenhum cliente meu coloque na balança e olhar e falar, não, agora eu preciso fazer um corte financeiro na minha empresa por um cenário crítico que a gente pode viver. Deixa eu ver... Já sei, corta o metropolitano. Não, eu não quero que ele passe por isso. Sim. Eu não quero que isso seja uma opção para o meu cliente. Então, eu preciso entregar um produto, e que de fato o melhor custo-benefício do mercado a nível nacional, quiçá mundial. O metropolitano é o melhor custo-benefício que a gente tem, porque a gente pode entregar no mercado. Então, assim, eu não quero mudar isso. Eu não quero mudar a relação de custo-benefício de mercado. A gente pode clusterizar nosso lead, fazer entregas superiores, sem precisar deixar de ser o melhor custo-benefício no mercado. Então, isso é um dos pontos que eu bato muito forte. E isso é pensamento a longo prazo. Sem dúvida. E se amanhã a única coisa que o mercado pode conseguir comprar por N cenários que a gente pode viver é se o produto tiver o melhor custo-benefício. É verdade. Não, e tem uma coisa que é importante, mas assim... Desculpa. Tem uma coisa que é muito importante aqui, que dentro dessa proposta, uma das coisas que dá para ver muito em vocês é realmente essa relação humana. Né? Então, assim, todo mundo que está nos atendendo super bem. Ah, que bom, cara. Assim, pô, um prazer, como eu te falei, a gente ter liberdade de conversar sobre detalhes, às vezes, até um pouco íntimos mesmo. A gente falar de início, falar de problema, né? De dores, né? A gente não sai falando isso na vida. Mas eu acho que é importante a gente ter isso e passar para todo mundo que isso acontece com o empresário. E acontece muito mais do que todo mundo imagina. Né? A gente falou de óbvio, a gente não quer se vender...
não faz parte dessa coisa de romantizar a questão do trabalho do empreendedor. Mas, cara, vamos ser sinceros, eu sei que já ficou muita noite sem dormir. Continuo. É normal, acontece a mesma coisa. É lógico. E assim, faz parte, né, da coisa. Foi o jeito que a gente escolheu viver. Né? Mesmo não romantizando, é uma coisa que faz parte, afinal de contas, a gente é ser humano também. Sim. Né? E o que a gente quer sempre é ter uma equipe melhor, ter um propósito melhor para a empresa, ter um propósito melhor de negócio para o mercado. E cada vez melhorar como um todo, né? Sim. Você citou a questão de lidar com problemas. A gente teve nós não tínhamos tido. Eu tive a primeira experiência esse ano, né? A gente teve um problema familiar há uns meses atrás e foi um problema que abalou bastante a gente emocionalmente mesmo, né? Então, meu irmão, meu sócio, e a gente acabou se afastando temporariamente. Né? É aí que você vê que você tem equipe. Né? Você vê que você, ao invés de você ter as costas viradas para você, não, você tem apoio e uma entrega até adicional. Né? Porque, querendo ou não, a gente não tem uma equipe gigantesca. Né? Então, assim, se eu não estou fazendo a minha parte, alguém na minha equipe vai ter que fazer. Então, vai ter que trabalhar 120%, 115%. Sim. Né? E a gente tem que entender isso em todas as situações, também quando eles têm problema. E o que a gente passou no caso foi porque os fatores que você falou, os problemas eventualmente eles acontecem de forma isolada, mas uma mente brilhante no meio do caminho junta e cria tá fechando, tá com problema, tá com isso. A gente não estava atendendo, assim, a gente estava sem conexão com nossos fornecedores por tanto tempo, a gente falou, olha, eu tô fora, por enquanto fala com fulano, fala com ciclano. E uma das fábricas tem um problema financeiro dela. O pessoal emitiu errado algumas coisas, não sei exatamente o que foi, mas emitiram um boleto fora de registro. Né? A gente tem um protocolo que todo boleto é registrado. Né? E aí esse boleto foi fora de registro, um boleto pequeno e tudo mais, ele não foi pago, porque ele não estava registrado. Né? Ele não foi pago porque não estava registrado, o pessoal falou, está acontecendo não sei o que lá. O dono da coisa falou, peraí. E me contaram essa história depois, porque ninguém sabe dessa história no geral. Né? O dono falou, pera, dá o telefone. E me mandou uma mensagem e falou, cara, podemos falar um pouco sério? Eu falei, pode. Aí ele me ligou, eu falei, nada a ver isso. Né? E aí eu expliquei o que estava acontecendo, que era uma situação particular, a gente não queria divulgar isso, mas obviamente na situação eu contei para ele o que estava acontecendo. Você confidencializou ali com ele? Sim, né? E eu falei, cara, não tem nada a ver isso aí você liga para fulana de tal, que era uma das pessoas da equipe que ia resolver. No final a gente descobriu que o problema era financeiro da fábrica, que errou, o pessoal errou ali. Né? E obviamente o negócio foi pago no mesmo dia e esse era o problema. Mas imagina o que isso podia causar. Né? Qual é o efeito cascata disso, se alguém divulga isso... de forma, cara, não tinha nada a ver com a realidade, sim, sabe? A gente só estava realmente se reservando para uma proteção familiar ali mesmo, que tem horas que a gente precisa se unir, né? E isso é uma coisa que, ainda bem que teve alguém lá, né? Eu não sei nem se foi o dono, se foi o diretor, mas alguém que tinha muito contato com a gente, né? Parou e falou, pera, segura a onda aqui, vamos entender o que está acontecendo, né? Antes de sair fofocando ou qualquer coisa desse sentido, né? Ou tirando conclusões precipitadas. Não, a conclusão até tiraram, mas alguém falou, não, pera, não vai... Alguém tirou a conclusão e alguém falou, não, para com isso. Agora, detalhe, quem foi esse alguém? Alguém que você tinha conexão. Sim. Alguém que, exatamente, em algum momento, você teve um elo de conexão real. Sim. Entendeu? Exatamente. Olha o quanto é importante as conexões serem sólidas, reais e verdadeiras. Sim. Senão, cara, você constrói a sua vida, o seu negócio, as suas relações em alicerces muito frágeis. Sem dúvida. Isso não se sustenta com o tempo, com as intempéries, com a vida em si, entendeu? Então, qualquer erosão derruba a sua casa. Exato, né? Exato. Então, assim, por isso a importância de você estar em comunidades, em relacionamentos, em relações, sejam elas quais forem, que sejam relações reais. Sem dúvida. E deixa eu te fazer uma pergunta, porque, por exemplo, a gente falou muito de mercado Brasil, né? E, coincidentemente, vocês atuam hoje também nos Estados Unidos, né? Isso, o Metropolitano, né? Hoje ele está no sul da Flórida, a gente está ali em Miami, se organizando agora com as primeiras comunidades para começar em Orlando também, depois, obviamente, subindo para o norte.
E a gente também começa agora no Paraguai, em Assunção, agora em agosto. Que legal. Né? Então, a gente está nesse momento. Mas, sim, a gente está nesse processo de internacionalização. Como é que foi isso? Porque assim, eu adoro Miami, né? Eu morei lá já, Sim. eu gosto de lá. Um dia, se Deus quiser, a gente vai desenvolver alguma coisa lá. Mas como é que foi essa mudança? Porque o perfil, não só de consumidor, mas o perfil de mercado no geral, aí falando tanto de fornecedores, revendedores, profissionais Sim. e clientes, são muito diferentes. Pelo menos a minha interpretação foi isso, né? Sim. Brasil e Estados Unidos. Como foi essa... A gente costuma falar de tropicalização quando a gente traz para cá, né? Vamos falar de temperização para levar para lá. Né? Bom, a gente está mais perto do trópico ainda, né? Então, isso assim, verdade, já não vai dar certo então continua aí, né? tropicalizando no caso da Flórida, né? É verdade. Capital da América Latina. A geografia tá afiada. Mas assim, cara, o que acontece? Quando eu cheguei, quando a gente tomou a decisão de levar o business para os Estados Unidos, era o primeiro passo de uma prototipação do negócio do Metropolitano ser uma marca global, que esse é o nosso objetivo de fato. Legal. Né? Dentro disso, eu passei um longo tempo, eu passei 6 meses indo e vindo para os Estados Unidos para poder visitar empresários, conversar, levar o que era o meu modelo de negócio para os Estados Unidos para ver qual que é a percepção deles, e não para vender, e não para perguntar se eles querem entrar. Primeiros 6 meses foi assim, os próximos 6 meses eu fiquei direto, em loco, lá, conversando com esses empresários, pastinha atravessada aqui, batendo de porta em porta, já vendendo o que eu imaginava que seria o modelo de negócio ideal. E eu tinha, será que a gente pode chamar de um pré-tracinho conceito, de achar que eles não iam querer ouvir essa minha conversa, essa lorota de conexões, de comunidades e etc. Então, eu tentei levar um produto mais frio. Porque o que a gente fala? Que o brasileiro tem esse calor, esse afago, etc. E o estrangeiro não tem isso. Todo mundo é frio, menos o brasileiro. É impressionante, né? O quanto a gente é sempre... Realmente, eu amo esse país e a gente é caloroso e que lá as relações são mais frias, mas eu descobri que as relações podem até ser frias, comercialmente falando. Mas, meu amigo, ser humano é ser humano em qualquer lugar. Concordo plenamente contigo. Enquanto eu não virei essa chave e não desbloqueei isso, de falar, a gente está aqui para fazer conexões reais, para aproximar esses empresários, para criar comunidades, para as pessoas, empresários, profissionais, etc., se sentirem pertencentes de fato, que já é a nossa proposta desde o início. Só que eu cortei isso de lá, enquanto eu não entreguei isso e não mostrei que a gente ia desenvolver e crescer juntos, que na hora que melhora para você, melhora para mim. Isso não aconteceu lá. Então, o mercado pode até ser. Eles estão bem assim, o produto é esse, eu quero, eu não quero. Então, lá não tem o chororô, puxa de cá, puxa de lá, desconta daqui. O seu produto atende? Atende, então eu quero, obrigado. O seu produto não atende? Não atende, então eu não quero, obrigado. O não lá é tão rápido quanto o sim. Aqui não, aqui se a gente não quer, se o cliente não quer o seu produto, ele te enrola. Ele vai levando, nem lembra de te responder que ele não quer mais. Lá, mandou a proposta, mandei o PDF, depois já manda por e-mail. Olá, vi aqui seu e-mail, não tem interesse em reunir com você, o produto não me interessa, obrigado. Isso é uma coisa, eles são muito diretos. Eles são muito diretos. Só que dessa mesma maneira, meu primeiro contrato na Flórida também me veio da mesma maneira. Sentei, apresentei, manda a proposta para mim por e-mail. Aí mandei, no outro dia, olá, bom dia, né? Recebi aqui a proposta, avaliamos tudo, por favor, enviar os dados para a invoice e os dados bancários para fazer o pagamento. Que legal. Aí eu falei, é assim mesmo? Porque aqui a gente ia pegar, sentar, conversar de novo, ter certeza se você vai entregar isso ou não, se não é conversinha, se não é golpe, porque eles partem do pressuposto da verdade. Sim. Porque se você não entregar, meu amigo, se você mentir, se você enganar, é rápida, você roubar, você é preso. Aqui não é. Aqui é diferente. Aqui a história você pode dar mais voltas nela. Então, se eu te falei que é isso o meu produto, a pessoa assina. Se ela precisar daquilo e fez sentido a sua proposta e está no budget dela, ela compra de você.
Então, essa relação eu achei mais interessante. Então, se eu acrescento toda essa percepção de valor em cima de comunidade para os nossos parceiros, para os nossos futuros clientes, para profissionais, para especificadores, eles compram. E eu demorei para entender que era só eu entregar o que está enraizado na nossa cultura. Que legal. E aí, na hora que eu fiz isso, a gente começou a receber nos últimos meses agora. Então, eu fiquei um ano aí só testando o produto, mas eu comecei a perceber que quando a gente mudou isso, agora é toda hora, um que tinha dado não para a gente lá, está dando sim agora, o mesmo cara, porque ele entendeu a percepção de valor. Né? Então, Sim. eu ainda acredito que você conseguir gerar valor no que é a sua entrega, pro caso do meu produto, do meu serviço nos Estados Unidos, ainda fez uma diferença muito grande. Olha, eu vou te falar que, assim, a gente falou de Miami em si, né? Eu adoro o Miami District lá, né? Aquele Design pedaço, District. o Design District. Eu gosto muito de Miami Beach, no jeito de viver ali Sim. mesmo, né? Não tão na parte sul ali, mais pro meio ali. Eu gosto muito daquele ambiente, é muito quente, eu gosto do calor. Às vezes faz um calor um pouquinho demais, mas eu gosto também. Agora, né? por exemplo, né? Alto verão lá na Flórida. Não, em 2023 eu estava lá mais ou menos nesse período. Nossa, era um calor. Mas era muito gostoso, né? Quando a gente olha o mercado de lá, realmente a gente vê essa carência justamente dessas conexões. Sim. Saúde. Desculpa, né? Esperança a gente corta. Né? Mas quando a gente olha lá, a gente vê muito essa carência de conexões. E, ao mesmo tempo, é a oportunidade de você também se conectar. Né? Então, Sim. já estou dizendo aqui que a próxima visita que eu for fazer lá, até para conhecer melhor o mercado e tudo mais, vou marcar contigo uma hora que você está lá também. Vamos, e me chama que eu vou junto também, não tem problema. Então, fechou. Não, eu sempre vou de vez em quando, eu marco para fazer, às vezes... Enfim, Miami você fala mais espanhol do que inglês. Mas eu sempre faço, às vezes, pego 2 semanas para dar uma treinada no inglês, né? Fazer um curso mesmo de inglês lá. Sim. Né? Só para dar uma reciclada. E, querendo ou não, a gente está aqui no Brasil, a gente usa muito pouco o inglês. Né? E para manter isso ativo, eu sempre prefiro fazer desse jeito. Legal. Então, eu tô para marcar, vamos combinar que isso vai ser Pode importante. marcar. Mas você falou de valor, e eu queria te mostrar, você vai ser a primeira pessoa a receber um mimo que a gente está fazendo justamente para abordar os profissionais nesse momento. Né? A gente optou por desenvolver uma coisa que tenha um pouco a nossa cara, que tenha a nossa essência e que efetivamente seja útil Legal, no dia a dia. cara. Então, Legal. eu queria aqui te presentear. Uau, por que favor, temos? Né? Pode abrir? Por favor. Vamos lá. Aqui. Para quem assina projetos com identidade. Center Garbin. Temos um cartãozinho justamente contando um pouquinho da coisa. Ver. Se quiser, pode tirar da tirar caixa. daqui? Pode, tira da caixa para você ver tudo. Vamos tirar aqui só para mostrar. Vou tirar a caixinha aqui só para... Uau! Olha, tem meu nome aqui. Legal, cara. Afinal de contas, o que a gente busca é a conexão. Então a gente precisa verdade. ter essa conexão bem montada. Sim. Né? Então a ideia de fazer um caderno, uma coisa que é útil para o dia a dia, mas... Você vê o tanto que eu anoto tudo, cara. Eu me segurei para não estar aqui com o caderno anotando. mesmo? Se tivesse me dado no começo, eu estava aqui rabiscando quando que a gente maravilha. conversava. Né? Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é pertencimento. Exato. Isso aqui é a sua marca, é a sua identidade e o meu nome conectado ao seu Exato. aqui. Então, eu saí daqui me sentindo parte disso. Oh, então, que bom. Fico muito obrigado, feliz. cara. Muito Imagina. obrigado. E isso aqui é uma novidade útil que a gente está trazendo aqui para o profissional também. Legal um planner. É um planner semanal. Então, você vai destacando Legal, semana a semana. legal. É um planner para o ano todo. Né? Ele já tem 52 semanas aí. Né? Justamente para poder ajudar no dia a dia. Né? Que legal. E ajudando. E um lápis. O famoso lápis infinito também. Que maravilha, cara. Recebo com muito carinho. Ai, que beleza. Com muito carinho mesmo. Muito obrigado. Fico muito feliz. Eu que fico muito feliz, né, porque esse é um lado de conexão que a gente quer realmente trazer e ser uma coisa diferente. iPad. Exatamente. Legal. Muito bom. Cara, adorei. Olha, Obrigado. eu é que agradeço o todo, né, de você ter vindo aqui, ter
ter topado participar, de contar um pouco a tua história, né, de poder compartilhar um pouco da história do Metropolitano, né, que acho que é um case de sucesso. A gente se identificou muito até o momento. Você falou a gente falou muitas vezes, poxa, a Kelly, coitada, acho que ela teve que apresentar o projeto de vocês para 5 pessoas diferentes da empresa. Né? Mas justamente por isso, porque mesmo dentro da nossa organização, mesmo sendo poucas pessoas, as pessoas pertencem na decisão. Né? Se eu tenho um gerente eu quero tomar uma decisão sozinho, sem ouvir o que ele não está dá falando, para ser arbitrário, né? Exato. Não dá, cara. Mas eu fico muito feliz e que nessa jornada de apresentar para várias e várias pessoas, vocês toparam fazer parte desse momento novo com a gente, dessa história que está sendo escrita em São Paulo, né? Nós somos os maiores hoje no Brasil, os maiores da América Latina, né? Da plataforma mais completa e a plataforma mais envolvente da América Latina, e São Paulo não pode ser diferente. Então, a gente está muito feliz de estar com vocês, de verdade. Com certeza. E vamos falar um pouquinho rapidamente da plataforma. Né? A gente acabou não falando sobre ela. Né? Sim, sobre vamos lá. Como ela é abrangente, como ela atua de várias frentes diferentes para melhorar o mercado, para conectar mesmo o profissional das revendas, da empresa, da indústria, etc. Vamos falar tecnicamente. O Metropolitano hoje ele é uma plataforma, ele é um programa de relacionamento que vai além de... Não é sobre pontos e prêmios. Isso ele entrega, mas, sinceramente, isso é nossa obrigação. Hoje, a plataforma do Metropolitano ela funciona de uma maneira muito específica. Ela funciona para realmente conectar empresários do setor do Arq Decor, lojistas que fornecem tudo que você precisa para uma obra com profissionais, arquitetos, designers de interiores, engenheiros, construtoras, para que juntos esses empresários e esses profissionais consigam entregar o melhor produto e o melhor serviço para o cliente final que está construindo. Então, esse é o objetivo da plataforma, tecnicamente falando. Para isso acontecer, nós fomentamos uma série de ações, eventos, workshops, cafés de relacionamentos, palestras, imersões, viagens técnicas, para conectar realmente esses empresários, esses profissionais, e eles consigam fazer isso de fato no mercado. E, lógico, depois de um ano de campanha, a gente tem as nossas solenidades de homenagear, de prestigiar os empresários e os profissionais mais influentes, mais relevantes e que geram mais impacto de mercado. Né? Então, se eu for resumir muito o que é o Metropolitano, ele é isso. É uma plataforma de relacionamento, é um programa de relacionamento e, acima de tudo, nós somos gestores de comunidades. A gente está aqui para formar, criar comunidades e conectar as pessoas, os seres humanos que estão nessas comunidades. Então, não sei se eu falei bonito o suficiente, mas eu falei com o coração. Eu vou te falar que eu estou aqui embasbacado, porque realmente cara, quando a gente fala de uma coisa que a gente realmente acredita, sim, é impossível não controlar o coração nessa hora, porque realmente é uma coisa que assim, dá para ver o brilho nos olhos nessa questão de conexão. E assim, quem acredita nisso, eu acredito piamente nisso, vê assim, esse desejo esse propósito em si, não é nem desejo, é um propósito mesmo, com muitos bons olhos, né? Então, você não só falou bonito, mas você mostrou bonito, né? Que bom, porque cara. isso é fundamental. Que né? bom. E é bonito ver também como vocês fazem as conexões com as empresas, como eu falei. Realmente dá vontade de desenvolver alguma coisa. Né? Dá vontade de falar, poxa, vamos fazer isso acontecer? Sim, vamos fazer a experiência, vamos desenvolver aos poucos. A gente tem muitas poucos. coisas lindas aí para fazer acontecer, para desenvolver. Eu tenho certeza que a gente vai colher muita coisa juntos. Eu também não tenho dúvida. Sobre o Mimo, essa é a nossa proposta também para os profissionais. O que você achou? Demais. A galera vai adorar, eles vão amar. Que bom, maravilha. Cara, assim como eu adorei. Muito obrigado mesmo. E eu te agradeço de novo por vir. A gente vai ter outras conversas, né? Nós temos outros projetos durante o ano também, que eventualmente eu vou querer te convidar também para participar junto. Vai ser um prazer. Estou aqui para colaborar, para contribuir, para servir vocês. Com certeza. Me passa um pouquinho as mídias sociais que você tem para o pessoal poder anotar. Bom, vamos lá. Instagram, @metropolitano.sp, que é o Metropolitano aqui de São Paulo, ou Metropolitano Brasil, que é o nosso Metropolitano geral. A gente tem um cuidado de ter uma rede social destinada a cada uma das nossas macrocomunidades. Legal. Então, são mais de 60 redes aí, mas vamos falar aqui do Metropolitano SP e, obviamente, do Metropolitano Brasil, que são as duas comunidades mais importantes para a gente ressaltar aqui. E o meu também, @fabio.ordones,
que a gente vai estar lá para receber vocês e para compartilhar o máximo que a gente pode aí, de conteúdo, de informação e de conexão de verdade. Né? Olha, maravilha, de novo. Muito obrigado por ter participado. Todos os cortes a gente vai passar também para vocês, vamos fazer em collab para vocês Maravilha, poderem replicar agradeço. também, porque afinal de contas a gente tem muita coisa para... Assim, hoje você falou muita coisa que é muito importante para o consumidor, para o mercado e para o espectador mesmo, né, ouvir essas declarações, porque fazem parte do nosso dia a dia. É isso né, aí. e realmente mudam tanto a dinâmica com o profissional, quanto a dinâmica do consumidor em casa. Sem isso dúvida. É muito bonito, isso é muito legal. Bom. Olha, de novo, muito obrigado. Querido, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado mesmo, obrigado por tudo aí. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente, foi um prazer estar aqui com vocês. E pode me chamar de novo que eu venho aqui para a gente falar sobre o que vocês quiserem. Ó, compromisso? Compromisso feito. Então, fechado. E para você que está em casa, gostou, curte, compartilha e vamos que vamos.